Meus amados, nós vamos abrir a palavra de Deus no primeiro livro dos Reis. Diminuiu um pouquinho do grave, diminuiu um pouquinho só do grave. Primeiro Reis, capítulo 17, versículos de 1 a 10. Tá bom. Primeiro Reis 17, de 1 a 10. Está escrito o seguinte: então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para a banda do Oriente, e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás a torrente. E ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer. E bebia da torrente. Mas passados os dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Amém. A jornada de um homem de Deus é o tema da nossa meditação nesta noite. Meus amados, Elias é um dos homens mais importantes da história da redenção, da história bíblica, talvez um dos nomes mais emblemáticos da Bíblia. Elias inicia o seu ministério num período de muita crise no Reino do Norte, conhecido como Reino de Judá. Desde que Salomão morreu, em 931, é que este Reino do Norte, formado das 10 tribos do Norte, exceto Benjamim e Judá, passaram por grandes crises. O primeiro rei, o cismático, Jeroboão I, reinou 22 anos e fez o que era mal perante o Senhor. Seu sucessor, seu filho Nadab, reinou só 2 anos, mas fez o que era mal perante o Senhor e foi assassinado. Quem o assassinou assumiu o trono, Baasa, fez o que era mal perante o Senhor e governou 24 anos. A morte dele, o seu filho Elá, continuou fazendo o que era mal perante o Senhor, governou só 2 anos e foi assassinado. Quem o assassinou assumiu o trono e não conseguiu reinar, porque foi cercado, e ele então comete suicídio. Ascende ao poder Onri, foi pior que os anteriores, governou 12 anos. Com a morte dele, o seu filho Acabe, pior do que todos, reinou 22 anos. É nessa conjuntura de crise sem igual, sem precedentes na história de Israel, é que Deus levanta Elias. Deus não levanta um partido político, Deus não levanta nem mesmo uma denominação, Deus levanta um homem chamado Elias. E eu queria hoje pensar na história dele, em alguns aspectos. Primeiro, Elias no palácio. Confira comigo os versos 1 e 2. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Quando fala Elias, o tesbita, está falando da origem dele. Ele vem de Tisbé. Tisbé é um lugar tão pequeno que você não encontra no mapa, mas somos informados que ele era dos moradores de Gileade. Gileade está hoje no que nós chamamos de Jordânia, do lado oriental do Jordão. Então ele vem sem pedigree, vem sem qualquer recomendação de excelência. Ele não vem de uma família rica, ele não vem de uma escola de profetas, ele não vem de uma classe sacerdotal. Ele é um homem de um lugar desconhecido, ele é um homem desconhecido, de uma família desconhecida. Mas Deus o levanta para ser profeta na sua nação, para mudar a história da sua nação.
E o que é curioso é que este homem começa o seu ministério indo direto ao rei, no palácio do rei. E ele é ousado, porque ele chega diante de Acabe, um dos homens mais perversos, casado com uma das mulheres mais vis da história, Jezabel, feiticeira, assassina, mandona, e diz para o rei: segundo a minha palavra, não vai chover, não vai cair orvalho nos próximos anos, 3 anos e meio. Uma palavra de juízo porque a nação tinha se rendido ao culto a Baal, à força da espada e da baioneta. Mas ele tem uma convicção inabalável que o texto não dá resposta para nós. Ele não está dizendo, segundo a palavra de Deus não vai chover, segundo a minha palavra não vai chover. Ele está falando em nome de Deus. E por que ele tem essa convicção? A resposta está lá em Tiago 5,17, que diz que Elias orou com instância para não chover e não choveu. Aqui tem algo preciosíssimo para nós. Porque hoje, como naquele tempo, nós temos a tendência de separar academia de piedade. Separar pregação de oração. Elias está nos ensinando aqui que você só pode prevalecer em público diante dos homens, se primeiro você prevalece em secreto diante de Deus. Você só pode se levantar diante dos homens, se primeiro você se prostrar diante de Deus. Primeiro você ora, depois você tem autoridade para pregar. E Elias está confrontando o rei porque se não chove, se não cai orvalho, se nem o ordinário, nem o extraordinário acontecem, a agricultura, a pecuária, que eram as duas fontes de renda, entrariam em colapso. Deus está quebrando as pernas de Baal, que era considerado o padroeiro da prosperidade. Quando se colhia as lavouras, quando se recebia a cria das vacas e ovelhas, atribuía isso a Baal. Se Deus fecha as comportas dos céus, Deus está mostrando que Baal não tem poder, que esse ídolo não tem valor, que a crença nele é uma crença vã. Deus está trazendo uma palavra de juízo para o rei, no palácio do rei. E o profeta não se intimida, ele prega para o rei, com autoridade e com poder. Mas aí vem a segunda fase na vida dele, segundo estágio na vida desse profeta, que é Elias no deserto. Confira aí comigo o versículo 2 e 3. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para a banda do Oriente, esconde-te junto à torrente Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem, diz o texto. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Meus amados irmãos, o que Deus está tratando aqui com Elias? É o que Ele trata com você e comigo. Deus às vezes nos levanta, Deus às vezes nos usa na sua obra, mas Deus não permite que você e eu acreditemos que as coisas acontecem porque nós estamos fazendo. Deus manda o Elias para um deserto. Deus tira o Elias debaixo dos holofotes, das luzes da ribalta, e o endereça para um local totalmente solitário, onde a única coisa que ele podia ter para sobreviver era um filete d'água que estava para secar, porque era uma região desertificada. O que Deus está fazendo? Nenhum pregador gosta de solidão, pregador gosta de multidão. E Deus pega o Elias e o tira do palácio e o manda para um deserto, porque o deserto não nos promove, o deserto nos humilha. O deserto não acende as luzes da ribalta, o deserto apaga as luzes. O deserto não nos enaltece, o deserto nos humilha. Mas o deserto não é um acidente no percurso da vida, o deserto é uma agenda de Deus. O deserto é a escola superior do Espírito Santo, onde Deus treina os seus líderes mais importantes. Deus treinou Moisés no deserto, Deus treinou Elias no deserto, Deus treinou o seu próprio filho no deserto. Se você está passando por um deserto, não reclame, Deus está trabalhando. E no que Deus trabalha?
A primeira coisa que Deus trabalha em Elias, meus irmãos, é a própria vida dele. Porque no deserto Deus revela para nós que nós somos nada, para que nós entendamos que Deus é tudo. Eu quero dizer para você hoje, e as pessoas que estão nos acompanhando, que Deus está mais interessado em quem nós somos do que no que nós fazemos. Vida com Deus precede trabalho para Deus. Primeiro Deus trabalha em nós, para depois Deus trabalhar através de nós. Então Deus nos matricula nessa escola superior do Espírito Santo, a escola do deserto, porque Deus quer primeiro tratar com a nossa própria vida, porque a nossa vida é a base do nosso ministério, a vida do líder é a vida da sua liderança. Mas em segundo lugar, na escola do deserto, Elias precisa aprender a depender de Deus, e depender completamente de Deus. Aliás, essa é uma experiência que a Igreja de Pinheiros tem vivido, né, pastor Ival, constantemente. A igreja tem projetos, a igreja avança, a igreja planta igrejas, a igreja constrói templos, a igreja ajuda os necessitados, mas não tem dinheiro em caixa, de reserva, para dizer o seguinte: olha, nós estamos confiados na grana que nós temos, nós estamos confiados no recurso que nós temos, nós estamos confiados no Deus da providência, nós estamos confiados no Deus da provisão. Nós dependemos mais do provedor do que da provisão. Ou Deus mandava os garçons voadores levarem comida para Elias, ou ele perecia. Então, meu amado irmão, às vezes Deus permite você passar por uma situação até difícil, quando você olha para a sua despensa, ela está vazia, quando você olha para a sua geladeira, não tem comida lá, quando você olha para o seu manancial, parece que secou. Eu quero dizer para você que quando a sua despensa fica vazia, os celeiros de Deus continuam cheios, quando a sua fonte seca, os mananciais de Deus continuam jorrando, quando a falta vem, saiba disso, Deus sabe onde você está, Deus sabe o que você deve fazer, Deus sabe para onde você deve ir. Deus está no controle. Deus está trabalhando na sua vida. Se você está passando pelo deserto, isso não é acidente, é a agenda de Deus, é a escola de Deus. Mas agora, vamos ver o terceiro estágio na vida dele. Primeiro, no palácio. Segundo, no deserto. Terceiro estágio, Elias na fornalha. Notem comigo, por favor, no versículo 8. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. A palavra Sarepta significa, na língua hebraica, cadinho, fogo, fornalha. O que Deus está dizendo para o Elias é o seguinte: Elias, você acabou o estágio do deserto, agora aperte os cintos, que eu vou matricular você no estágio mais avançado. Agora eu vou jogar você na fornalha. Só que a fornalha de Deus só queima as amarras, mas não tosta um fio de cabelo da sua cabeça. A fornalha de Deus é ainda lugar de treinamento. Porque se você percebeu na geografia bíblica, Sarepta não fica em Israel. Sarepta ficava 150 quilômetros ao norte de onde ele estava. Ele tinha que atravessar a fronteira. O problema não é andar 150 quilômetros, o problema não é atravessar a fronteira, o problema é que a 1 Reis 18:10 diz que nesse período em que ele estava escondido em Sarepta, o rei Acabe e a sua mulher procuravam-no, vivo ou morto. O Deus que envia é o Deus que protege. Agora notem comigo, que parece-nos que Deus tem senso de humor. Porque o que Deus está falando com Elias, humanamente falando, não tem sentido. Se Deus dissesse assim para Elias: o Elias, chega de ficar escondido, agora é hora de trabalhar. Eu vou mandar você para Sarepta, tem uma mulher lá, que é viúva, tem um filho pequeno, e essa mulher está tão pobre, tão pobre, tão pobre, que ela tem refeição para poucos dias. E você vai sustentar essa mulher. Tá bom, Senhor, eu tenho um ministério, vou sustentar uma mulher viúva. Mas não foi o que Deus disse. Deus diz: Elias, vá a Sarepta, porque lá tem uma mulher viúva, que vai sustentar você.
Talvez Elias saiu de Querite pensando, vai ter uma mulher viúva, rica, com a mulher de Sunem, tem muita grana, tem muito dinheiro, vou poder ficar uma vida mais tranquila. Não, quando ele chega lá, a mulher está morrendo de fome, mas vai sustentá-lo. Tem hora que a lógica de Deus parece agredir a nossa. É que Deus ainda estava trabalhando em Elias para depois trabalhar através da vida dele. Às vezes, meus irmãos, Deus humilha os seus servos, tendo que depender da oferta da viúva, para baixar a bola, para dizer o seguinte: olha, entenda quem é você, não se exalte. O que eu acho glorioso é que aquela viúva conheceu a Deus na cozinha. E não tem lugar melhor para conhecer a Deus do que na cozinha. Não é verdade? O que eu acho incrível e especial é que certamente, à luz do que o texto nos ensina, Deus não chega lá e multiplica um saco de trigo e um tonel de azeite para a mulher. Todo dia era um milagre. Todo dia ele ia para a cozinha fazer refeição e olhava na vasilha o mesmo nível de azeite, o mesmo nível de farinha, o mesmo nível de azeite, o mesmo nível de farinha. Ela fazia e voltava ao mesmo nível, um milagre diário. Isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque Deus continua fazendo milagres diários na sua vida, na minha vida. Deus ainda é o Deus que multiplica a farinha na nossa panela e o azeite na nossa botija. Ele é o Deus da provisão. Via de regra, você e eu temos a tendência de ver milagres só nas coisas extraordinárias. Eu explico. Às vezes você vai fazer uma viagem, passa por uma situação adversa, e você é poupado. Eu estava nos Estados Unidos, morando lá, no ano de 2000, e um pastor amigo meu que está em Brasília hoje, pastor Dalzir, estava em Boston, disse assim: Hernando, você pode vir passar o período do Natal conosco, nossa igreja, pregar na igreja? Eu disse: tá bom, eu vou. Só que no final do ano, estava nevascas e mais nevascas. E a televisão dizendo o dia inteiro: não viaje, está muito perigoso, não viaje. Eu nunca tinha feito uma viagem longa, eram 1.600 milhas, era uma longa viagem. Eu liguei para o pastor e disse: ó, pastor, está dizendo para não viajar, está perigoso viajar. O que o senhor acha? Eu falei: não, rapaz, se você não vier vai ser uma tragédia. Está todo mundo avisado, está todo mundo esperando. No de jeito nenhum, nem pensar, tem que vir. Aí saiu, tinha, e as crianças, as crianças eram pequenas, fomos para o aeroporto, alugar o carro, falou: eu quero tudo que tem de seguro eu quero. Tudo seguro eu quero. Pegamos o carro, viajamos pela manhã, paramos para almoçar por volta de meio-dia, saímos, aquela garoazinha fina, temperatura de 0 grau, 1 grau negativo, andamos 1 hora, uma curva acentuada e lá no final da curva uma ponte. Quando eu entrei na ponte, que era longa, o carro perdeu completamente a aderência. Era uma película de gelo. E eu fui rodando na pista, e gritando pelo nome de Jesus. Antes da nossa virada, tinha um outro carro, uma caminhonete, que já tinha feito a mesma virada e caído na valeta entre as duas pistas, com a frente virada para nós. E quando eu vi, o carro saiu da pista, depois da ponte, e caiu, entrou na frente da picape, com a barra da porta, das duas portas. O carro virou um L, perda total. Pela graça de Deus, nenhum de nós sequer um arranhão. Um milagre, diríamos nós. Porém, a gente não vê milagre no fato de você sair de casa todo dia e voltar todo dia para casa. Você sair para o trabalho todo dia e voltar do trabalho para casa todo dia. De você pegar o seu filho e levar para a escola todo dia, e lá na escola pegar o seu filho de volta todo dia, todo ano, sem um acidente. Não é por causa da pandemia, meus irmãos, o ar está cheio de vírus e bactérias. Você está aqui e eu estou aqui.
Quantos livramentos Deus já deu a você? Você nunca soube que era livramento. Quantos riscos Deus te livrou e você não percebeu? Esse é o seu Deus, Ele faz o extraordinário e faz milagres também no ordinário da vida. Ele dá saúde, Ele dá apetite, Ele dá paladar, Ele dá alimento, Ele dá força para o seu corpo trabalhar, para pensar, para agir. Louvado seja Deus, este é o nosso Deus. Mas preste atenção numa coisa: na mesma casa que acontece um milagre, acontece também uma tragédia. Porque a gente tem que ter cuidado com a teologia muito triunfalista. Se você é crente, você não vai ter problema. Se você é crente, você não vai ficar doente. Se você é crente, você não vai ter problema financeiro. Se você é crente, não vai ter acidente de percurso na vida. Não é verdade isso. Crente fica doente sim. Crente perde emprego. Crente sofre até bala perdida na rua. O filho único da viúva adoeceu e morreu. E ela bota a culpa no Elias. E uma das coisas que eu mais admiro em Elias é esse ponto. Porque quando você é acusado do que você não deve, você vira um leão, não vira não? Tem gente que engrossa a voz e diz assim: é melhor passar por cima do meu cadáver do que passar por cima dos meus direitos. Elias não falou nada. Não falou uma palavra para se defender. Ele era inocente. Ela botou a culpa nele. Ele não tinha culpa nenhuma. Mas Elias me ensina uma outra coisa. Na fornalha. É que ele que não falou uma palavra em sua defesa, abriu a sua voz para orar por um milagre, pedindo a ressurreição do menino. E ele falou muito, e ele falou com Deus, nos ensinando talvez uma lição importante: se nós orássemos mais, nós nos defenderíamos menos; se nós orássemos mais, nós brigaríamos menos; se nós orássemos mais, nós veríamos mais os milagres de Deus acontecendo. E o extraordinário acontece, e o inédito acontece, e o improvável acontece, e o milagre acontece. Deus ressuscita o menino. É a primeira ressurreição na história da humanidade registrada nas Escrituras. Eu fico imaginando outra cena. Tem muita gente hoje, irmãos, que faz propaganda de milagres que nunca aconteceram. E via de regra faz isso para dizer: eu sou o cara. Eu fui pregar certa feita, Arival, num local, e eu fiquei muito incomodado, porque o pastor começou o culto assim: aqui as coisas acontecem, aqui os milagres acontecem, aqui o cego vê, aqui o mudo fala, aqui o paralítico anda. E ele foi falando tanta coisa, exaltando a si mesmo, exaltando a igreja. Eu falei: meu Deus, será que eu estou na terra ou já fui arrebatado? Não estou sabendo direito as coisas. Elias sai com o milagre vivo, e ele não faz propaganda dele mesmo. Ele entrega o menino para a mãe e diz: mulher, teu filho vive. Se Deus está usando a sua vida, por favor, bote a sua boca no pó, porque tudo vem dele, tudo é por meio dele e tudo é para ele. Ele não divide a sua glória com ninguém. Mas vamos aí a uma outra estação do Elias. Primeiro, Elias no palácio. Segundo, Elias no deserto. Terceiro, Elias na fornalha. Quarto, Elias no conflito dos deuses, no Carmelo. Porque nota em versículo capítulo 18 comigo, está escrito assim: muito tempo depois veio a palavra do Senhor Elias, no terceiro ano, dizendo: vai e apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias apresentar-se a Acabe. Me permitam uma digressão, notinha de rodapé. Olha uma marca de Elias. Deus manda, ele não questiona, ele não duvida, ele não protela. Veja o capítulo 17:3. Retira-te daqui, vai para a banda do Oriente, esconde lá, junto à torrente Querite. Qual foi a resposta? Versículo 5. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Agora veja o capítulo 17:8. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te, vai a Sarepta. A resposta? Versículo 10. Então ele se levantou e se foi a Sarepta.
18:1. Muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias, no terceiro ano, dizendo: vai, apresente a Acabe, te darei chuva sobre a terra. Resposta: partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe. Você quer ser usado nas mãos de Deus? Obedeça a Deus. Você pode não entender, mas Ele não questiona, Ele não duvida, Ele não protela, Ele obedece. Agora, Deus preparou Elias 3 anos e meio para esse combate aqui no Carmelo. E Elias confronta, primeiro, o rei Acabe, chamando-o de perturbador de Israel. Segundo, Elias confronta o povo de Israel, dizendo: por que vocês estão em cima do muro, cocheando entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, sirva a Deus. Se Baal é Deus, então sirva a Baal, mas sai de cima do muro. Terceiro, ele confrontou os profetas de Baal, chamando-os para um duelo, para um desafio, para um embate. Nós vamos aqui pedir fogo. O Deus que manda fogo, esse é o Deus verdadeiro. E Elias sabia que Baal não tinha poder, mas sabia que o seu Deus é o todo-poderoso Deus. E então, a multidão se juntou para ver. A multidão gosta de espetáculo, gosta de desafio. E então os profetas de Baal tiveram a primazia de fazer a coisa primeiro. E eles tentaram, e eles gritaram, e eles pediram, e eles se retalharam com facas. E Baal não fez nada, e Baal não escutou nada, porque Baal não tem vida. Baal é um ídolo, sem qualquer poder. Diz a Escritura que Elias pegou então 12 pedras, símbolo das 12 tribos, restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas, colocou a oferta em cima do altar, mandou abrir um buraco ao redor, encher d'água, encher d'água, encher d'água, talvez trazida lá do mar Mediterrâneo. E quando tudo estava pronto, ele disse: Senhor, agora manda fogo. E o fogo caiu, e lambeu a água, e consumiu o holocausto. E a nação toda grita: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Elias conhece o seu Deus, por isso ele tem coragem de fazer desafios. Ele sabe que Deus iria agir, se manifestar. Mas notem vocês, que depois Elias elimina os profetas de Baal. E o eliminar os profetas de Baal é só para o cume do Carmelo. Tem 3 anos e meio que não chove, a seca, a fome, o desespero tomando conta da nação, e Deus diz: vai, porque agora eu vou dar água. Quem dá a seca é Deus, quem dá a chuva é Deus, quem encurta as águas é Deus, quem derrama as águas é Deus, quem faz o milagre é Deus, quem aplica o juízo é Deus, quem disciplina é Deus, quem se manifesta é Deus. Mas quando ele sobe para o cume do Carmelo, depois de uma vitória tão retumbante, ele se curva, ele se prostra, e ele ora. Ele ora uma vez, ele ora 2 vezes, ele ora 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes. Na 7ª vez, aparece uma nuvem, do tamanho da palma de uma mão. E Elias disse: basta, a chuva vai chegar. As torrentes caíram. A chuva desceu, meu irmão, porque Elias subiu. Mas não subiu para de lá de cima lançar pedras nos outros. Ele subiu para se humilhar diante do Deus Todo-Poderoso. Se nós quisermos ver as torrentes de Deus caindo sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja, sobre a nossa família, sobre a nossa nação, nós precisamos nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus e orar com perseverança. Uma grande vitória. A restauração de Deus. Agora preste atenção nisso. Entre as chuvas de Deus e a terra seca, há um obstáculo que precisa ser removido. É Baal. Não adianta tirar Baal do lugar, não adianta mudar o nome de Baal, não adianta trocar as roupagens de Baal. Baal tem que ser retirado do caminho para que as chuvas de Deus desçam sobre a terra. Mas vem agora a penúltima estação da vida dele, que é Elias, na caverna, no Monte Sinai. Eu acho isso incrível, irmãos, porque se você e eu fôssemos escrever esse texto, nós omitiríamos, nós pularíamos esse ponto. Porque diz a Bíblia que quando Elias mata os profetas de Baal, Jezabel mandou um recado para ele: faça-me os deuses o que me aprover, se amanhã eu não fizer com você a mesma coisa. O Elias gigante ficou com medo e fugiu. Não combina com Elias.
Mas por que está na Bíblia isso? Está na Bíblia isso para dizer que os homens de Deus têm os pés de barro. Nunca ponha sua confiança no homem. Todo homem, por mais piedoso, por mais cheio do Espírito Santo, por mais usado por Deus, ele é limitado. Elias ficou com medo, Elias fugiu. Diríamos hoje, irmãos, que Elias entrou num processo de depressão. Depressão. Na hora que ele mais precisava de gente do seu lado, ele dispensou seu almoço. Na hora dos grandes desafios da vida, ele olhou para trás e disse: acabou, eu não tenho mais futuro, eu só tenho passado, eu não tenho mais esperança para frente não. Deus: não, camarada, para aí, você não acabou seu ministério não, você ainda vai ungir um profeta no seu lugar, você vai ungir um rei Israel, você vai ungir um rei na Síria, o seu ministério não terminou. Elias olhou para a vida com óculos embaçados, turvos. Ele disse: só eu fiquei, Senhor, só eu fiquei. Ele está remoendo a autopiedade. Deus: não, camarada, para aí, tem 7 mil que não se dobraram. Essa leitura sua está pessimista demais, você está olhando com óculos escuros demais, a vida não é assim não. Elias está mergulhado numa depressão, diríamos hoje. E esse é um problema sério na igreja evangélica hoje. Sabe por que é um problema sério na igreja evangélica hoje? Porque há duas posições muito perigosas no meio evangélico sobre esse assunto hoje. Talvez uma liderada por um evangelista mundialmente conhecido, T.L. Osborne, quando diz que depressão é demônio. Então, quando uma pessoa enfrenta depressão, você está com o demônio está atormentando essa pessoa, está fustigando essa pessoa, e a pessoa fica então prisioneira de um outro medo. Mas no lado contrário, de um teólogo reformado, muito apreciado por todos nós, Jay Adams, no seu livro Conselheiro Capaz, ele diz que depressão é pecado. Então, quando um crente fica deprimido, tem pecado. Meus irmãos, tem muita gente hoje que lida com esse problema, que não tem nada a ver nem com demônio, nem com um pecado específico. Depressão é uma doença que precisa ser tratada como tal. Andrew Solomon diz que depressão se trata com remédio, com terapia e com fé. Como é que Deus tratou a depressão do Elias? Primeiro, sonoterapia, botou o cara para dormir. Depois, cardápio especial, comida boa para ele. O fato de você estar enfrentando uma depressão na vida não significa que você não tem fé, que Deus não ama você, que você não é precioso para Deus. A depressão é cíclica, precisa ser enfrentada, tratada corretamente. E Deus tratou Elias. Ele estava dentro de uma caverna querendo morrer. Meu Deus, não vale a pena mais viver, para quê? Uma pessoa quando ela está depressiva, irmão, ela quer viver, mas ela não consegue ver uma saída, então ela acha que a morte é a melhor saída. Não é que ela quer morrer, ela quer viver, mas ela não vê perspectiva de vida. Então, se você conhece alguém da sua família que está enfrentando uma depressão, não julgue essa pessoa, não jogue pedra nessa pessoa. Ajude essa pessoa a se tratar, a buscar recursos em Deus. Abra o seu coração para ouvi-la. Deus restaurou Elias. Eu acho que Deus falou: meu filho, você quer morrer? Nem morrer você vai. Eu vou levar você para o céu sem morrer. Você já pensou? Quanta oração tola a gente faz? Quanto pedido maluco a gente faz para Deus? É por isso que Deus gosta tanto de você, que Ele não escuta todas as suas orações, no sentido de deferi-las todas. O não de Deus, muitas vezes, é o nosso livramento. Mas eu quero terminar com a última estação. Então vamos recordar as estações na jornada de um homem de Deus. Primeiro no palácio, segundo no deserto, terceiro na fornalha, quarto no embate com os deuses no Carmelo, quinto
na caverna do Sinai. Agora, o arrebatamento no Jordão. O Elias foi restaurado por Deus, foi curado por Deus, foi reanimado por Deus. E ele está caminhando, já tinha Eliseu do lado dele, como discípulo dele, querendo receber porção dobrada do Espírito dele. Quando ele caminha pelo Jordão e de repente o Elias é arrebatado, e cavalos de fogo, carruagens de fogo, e ele é levado ao céu num redemoinho. E a capa dele cai na mão do Eliseu. E o Eliseu, que tinha passado a pé enxuto no Jordão, agora chega às margens do Jordão, com a capa do Elias na mão, com a pergunta no coração, e a pergunta era esta: onde está o Senhor Deus de Elias? Essa pergunta para mim é emblemática, sabe por quê? Ela está dizendo o seguinte: será que Deus só fez milagres ontem, ou será que Deus faz milagres hoje ainda? Será que Deus só agiu na vida do Elias, ou será que Deus também age na minha vida? Ele botou o pé na água e a capa na água, e diz a Escritura que o Rio Jordão se abriu de novo e ele passou. Sabe por quê? Porque o Deus de Elias é o seu Deus. Porque o Deus de Elias é o seu Deus, é o Deus dos seus pais, é o Deus dos seus filhos, é o Deus da sua vida. Ele é o nosso Deus. Mas eu quero terminar fazendo uma pergunta a você. Hoje talvez não mais onde estão os Elias de Deus, onde está o Deus de Elias, mas a pergunta hoje é esta: onde estão os Elias de Deus? Será que eles estão aqui nessa noite? Você é um Elias de Deus? Você é alguém que Deus levanta e você se põe nas mãos de Deus? Deus manda, vai, você vai. Fica, você fica. Enfrenta, você enfrenta. Você crê que Deus pode, que Deus faz? Você crê que Deus hoje pode tirar você de uma caverna? Dá motivo para você prosseguir, para você não desistir. Você crê que o Senhor um dia vai também arrebatar a igreja? E nós estaremos para sempre com Ele? Eu quero orar em seu favor nesta noite. Porque Deus está aqui, Ele é o mesmo Deus. Ele conhece você. Deus não precisa de estrelas, figurões. É gente como Elias. Gente sem pedigree. Gente sem fama. Gente sem medalhas de honra ao mérito. Gente que Deus pega de um lugar desconhecido, de uma família desconhecida, e levanta e usa para a glória do seu nome. Você quer ser um Elias de Deus nessa noite? Fique em pé onde você está, eu quero orar por você. Ó Deus querido, bendito é o teu nome. Porque tu és o mesmo Deus do passado, o mesmo hoje no presente e amanhã também o mesmo Deus. Tu nunca mudaste, jamais tu aposentaste, o teu poder é o mesmo, a tua glória é a mesma, tu tens o mesmo poder e autoridade, e aqui está o teu povo, e tu conheces cada pessoa que entrou aqui, o passado de cada uma, a história de cada uma, as lutas de cada uma pessoa que está aqui hoje. E eu te peço agora em nome de Jesus, que tu te manifestes a nós, que a tua glória enche esta casa, que a luz do teu rosto brilhe neste lugar. Tu conheces, meu Deus, como cada pessoa entrou aqui hoje, as necessidades particulares de cada uma delas, as lutas que elas estão enfrentando, às vezes até lutas íntimas que não são compartilhadas, mas hoje, Senhor, contempla, vê, manifesta o teu poder, liberta, cura, restaura, renova a vida do teu povo. Ah, Senhor, nós não estamos aqui diante de um ídolo mudo, nós não estamos aqui diante de Baal, nós estamos aqui diante do Senhor dos exércitos, nós estamos aqui diante do Deus que está no trono, nós estamos aqui diante do Pai, do Filho, do Espírito Santo, do Deus da nossa salvação. Manifesta o teu poder,
restaura a nossa alma, visita o nosso coração, traz alegria da salvação, traz paz para a nossa vida, traz cura, Senhor, para as angústias e feridas da nossa alma, e traz, meu Deus, sobretudo um derramar do Teu Espírito sobre a Tua igreja. É a nossa súplica, Senhor, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Permaneçam em pé, meus amados.